Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Últimas Notícias. Agora são 18 horas e 21 minutos e a gente abre nosso telejornal com informações do decreto municipal que Cubatão deverá adotar durante a fase vermelha do Plano São Paulo. Quem traz essas informações para a gente é o Zé Mário. Boa noite, Zé. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que acompanham o jornal Últimas Notícias. Olha, Marcelo, o decreto municipal 11.437, publicado ontem, ele flexibiliza a realização de cultos religiosos e missas aqui da cidade de Cubatão. Porém, mesmo com essa permissão, algumas regras elas devem ser observadas, que ser a lotação máxima de 25% da capacidade dos templos, a utilização de máscara continua obrigatória, também o controle de acesso dos fiéis deve ser feito com aferição de temperatura. Não pode ser, tem que ser inferior a 38 graus. As igrejas deverão ainda disponibilizar álcool em gel e manter higienizadas as portas e os assentos. Também devem ser respeitados os espaços entre os fiéis de 2 metros. Antes, no outro decreto, era 1,5 metro, agora são 2 metros. O decreto ainda incentiva que as igrejas, sempre que possível, utilizem os meios eletrônicos, ou seja, transmitam pela internet os cultos, as missas, para que as pessoas possam ficar em casa, já que pessoas com sintomas de síndromes gripais, gestantes, idosos, hipertensos, eles não devem participar dessas celebrações. Então, que eles acompanhem pela internet. Essa é uma das recomendações que está, inclusive, no decreto 11.437. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Zé Mário. E ainda falando sobre pandemia, o governador João Dória anunciou as novas etapas do plano de imunização no estado. Confira. Idosos na faixa etária de 60 a 64 anos serão vacinados em todo o estado de São Paulo. Foi o que anunciou hoje o governador João Dória em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Além da vacina da Fiocruz, o governador anunciou que os idosos serão vacinados também com a vacina do Instituto Butantan. Começando com a informação de que vamos ampliar o programa de vacinação para as pessoas com 60, 61, 62, 63 e 64 anos aqui no estado de São Paulo. Portanto, a boa informação para que as pessoas com 60, 61, 62, 63 e 64 anos possam se programar para receber a vacinação no estado de São Paulo. A vacinação do público com 63 e 64 anos começa no dia 29 de abril. E a imunização das pessoas com 60, 61 e 62 anos começará no dia 6 de maio em todo o estado de São Paulo. São 2.240.000 pessoas que serão vacinadas nesta faixa etária entre 60 e 64 anos. Todas serão vacinadas neste período e a vacinação dependerá aqui da entrega da vacina AstraZeneca da Fiocruz. A Fiocruz anunciou, informou o governo do estado de São Paulo, os governadores e o Ministério da Saúde sobre a entrega da vacina AstraZeneca. E estas pessoas, nessas faixas etárias, estarão sendo imunizadas majoritariamente com a vacina da Fiocruz, mas também com a vacina do Butantan. Muito bem, agora são 18 horas e 25 minutos e o dia hoje começou com sol, mas à tarde o tempo fechou e em alguns lugares choveu fraco. E a quinta-feira deverá ser bem parecida com hoje. Confira na previsão. Nesta quinta-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens em Cubatão. Os termômetros registram leve aumento na temperatura, que deve variar entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas durante a tarde. A umidade relativa do ar varia entre 60% na mínima e 89% na máxima. Não há previsão de chuva.
é a hora do esporte aqui no Últimas Notícias. E para falar de esportes, eu convido aqui o Washington Luiz. Boa noite, Washington. Oi, Marcela, tudo bem? como vai? Tudo bem? Boa Tudo noite para certo. você. Boa noite a todos que acompanham o Últimas Notícias. Está calor hoje, né? Hoje está calor, Hoje Washington. está calor, é. Nós vamos falar sobre a Liga dos Campeões? Liga dos Campeões, ontem nós tivemos 2 jogaços de futebol envolvendo o PSG, não é? Que está classificado para outra fase da competição contra o Bayern de Munique. E o outro jogo, o Chelsea perdeu para o Porto. Nós vamos ver os gols desses jogos de ontem, Marcela, e eu chamo a atenção para você mais uma vez no golaço que o Tamir, jogador do Porto, fez no jogo contra o Chelsea, que perdeu o jogo. Mas dá uma olhadinha nos gols da semifinal da Liga dos Campeões de ontem. Liga dos Campeões, mesmo com a derrota, o PSG avançou na competição. Com este gol de Choupo-Moting, o Bayern venceu por 1-0. PSG classificado para a semifinal. Outra equipe classificada é o Chelsea, que perdeu para o Porto por 1-0. Dá só uma olhada neste golaço de Taremi. Sempre é bom rever de novo. Porto 1, Chelsea classificado 0. E hoje teve jogo da Liga dos Campeões, foi isso? Isso, Marcelo. Hoje nós tivemos mais 2 jogos envolvendo a Liga dos Campeões. Olha só, o Borussia Dortmund venceu o jogo por 1-0 e o Manchester City acabou virando e está classificado também para a semifinal junto com o PSG e também a equipe do Chelsea. E o Liverpool empatou em 0-0 com o Real Madrid. Real Madrid havia ganho o primeiro jogo, empatou em 0-0, o time do Benzema e companhia limitada, e também está classificado para as semifinais. Olha só, Real Madrid, Chelsea, PSG e Manchester City são os jogos das semifinais da Liga dos Campeões, essas 4 equipes. E aí, Washington, o que você acha? Foi merecido? Foi o Real Madrid, Marcelo, essa sua pergunta é ótima. O Real Madrid teve problemas durante a competição, né? O Zidane, craque Zidane no passado, né? Hoje técnico, teve alguns problemas e também o Manchester City. Mas as equipes foram bem nesta fase das oitavas de final e chegaram com merecimento. Vou repetir para você, Real Madrid e o Chelsea, e o outro jogo, o PSG e o Manchester City vão fazer os jogos das semifinais, que agora dá uma parada, os jogadores vão descansar, depois retornam para ver quem são os 2 finalistas da Liga dos Campeões. Certo, mais alguma informação, Washington? Nós temos o jogo do Palmeiras hoje, né, pela Recopa. Tem torcedor do Palmeiras achando que o Palmeiras já é campeão da Recopa. O Palmeiras tem tudo para ser o campeão, porque na semana passada o Palmeiras venceu esta mesma equipe, a Defensa e Justiça, por 2-1. Hoje, empatando, o Palmeiras já é o novo campeão da Recopa desse ano de 2021, com uma mão na taça. Jogo às 21h30, lá na cidade de Brasília, no estádio Mané Garrincha. E pelo Campeonato Paulista, ontem o Corinthians não é que bateu, mas acabou perdendo para a Ferroviária de Araraquara, lá na Morada do Sol, por 2-1. E o Santos Futebol Clube, pela Libertadores da América, empatou em 2-2 com o São Lourenço e está classificado para a próxima fase da competição. E esses gols nós vamos acompanhar agora. Vamos lá? Vamos lá. Pelo Campeonato Paulista, ontem em Araraquara, o Corinthians com Camacho saiu na frente da Ferroviária 1-0. A reação do time da casa começou com esta jogada da linha de fundo e a conclusão de Meriton. O gol da virada, Xandão cobra a falta e acerta uma bomba no canto. Ferroviária 2, Corinthians 1, placar final. Pela Copa Libertadores da América, Marcos Leonardo chuta sem ângulo e abre o placar para o Santos, 1-0. Soteldo na entrada da área toca e Pará completa, Santos 2-0. Depois da cobrança de escanteio, de Santo de cabeça diminui para o São Lourenço. E Romero de fora da área deixa tudo igual. Santos classificado 2, São Lourenço 2. E por falar em Santos, hoje é 14 de abril, hein, Washington? 109 anos. 109 anos, eu sempre disse isso para quem gosta do esporte, para quem acompanha o esporte, que
tem um histórico do esporte, não existe, Marcela, não é porque nós somos da Baixada, do Santos, não existe, mas não existe no mundo um time com a história do Santos Futebol Clube. Teve o Rei Pelé, que teve excepcionais jogadores, não é? Time que parou guerra, um time que teve vários presidentes dos Estados Unidos entrando no vestiário nas excursões que o Santos fazia, não é? É considerado, o time em 1959, em 15 jogos, marcou 115 gols. Não é brincadeira. Essa é a história do Santos que criou os meninos da Vila. Santos Futebol Clube, 109 anos de tradição, 109 anos de conquista. Na década de 60, Santos Futebol Clube e Botafogo do Rio de Janeiro eram a base da seleção brasileira. Então, parabéns. Parabéns a este time, a esse nome, Santos Futebol Clube, que é, sem dúvida nenhuma, por isso que é chamada a vila mais famosa, não é? Eu vi pessoalmente ônibus de excursão japoneses arrancando grama da Vila Belmiro com a mão, colocando dentro de um saco plástico, porque é onde reinou o Rei Pelé. Aliás, reinou em vários campos do mundo, né? Mas parabéns ao Santos Futebol Clube, 109 anos de existência. Parabéns ao Santos. E muito obrigada, Washington. Dessa forma, nós encerramos Últimas Notícias dessa quarta-feira. Uma ótima noite para você.